Agora, a gente chega na química, além das leis que eu já demonstrei, uma reação bastante discutida aqui nesse evento foi também a polimerização de aminoácidos para formar peptídeos. Será que a gente tem como provar que essa reação não ocorre? A gente viu aqui vários exemplos. O Kelson com seus cálculos, o Tarcísio, o Eduardo, todos comentaram sobre isso. Eu queria adicionar alguns outros detalhes de como na química a gente pode investigar essa reação e usar leis para prever se isso deveria ocorrer ou não. Então você tem dois aminoácidos, 1 e 2, você tem a formação de uma ligação peptídica, e aí a gente pode tentar comprovar ou refutar esse evento de polimerização de aminoácidos através de leis químicas muito bem definidas. Então uma das leis que a gente pode usar são as leis da cinética e termodinâmica. A gente pode avaliar o ΔG da reação. Então se o ΔG for negativo, se a barreira, o estado de transição não for muito alto, essa reação deve ocorrer. Se for ao contrário, se for um ΔG positivo, se a energia de ativação for muito alta, essa reação não deve ocorrer. Então, se o ΔG é negativo, os reagentes vão em direção aos produtos. Se o ΔG é igual a zero, a reação está em equilíbrio. E se o ΔG é igual a maior que zero, seria subir a ladeira e não descer a ladeira. Então, o que acontece? Como nós já vimos, né? Se o ΔG é maior que zero, não são os reagentes que formarão produtos, mas se você tiver o produto, ele vai reverter para os reagentes, pior ainda. Então, quando a gente olha uma reação dessa de polimerização de aminoácidos para formar peptídeos, que formaria aqui um dipeptídeo e água, o que a gente sabe sobre o ΔG da reação? O ΔG da reação é positivo. Então, se nós, eventualmente, de alguma forma, formarmos um peptídeo, um dipeptídeo, um tripeptídeo na presença de água, qual é a reação que deve ocorrer, gente? A mais favorecida é a reação inversa. Então, se algum peptídeo alguma vez se formou naquela sopa primordial, eles deveriam reverter para reagentes e não continuar polimerizando. As leis da química impedem, proíbem a polimerização não guiada de aminoácidos. O pior de tudo ainda é que a gente sabe que esses grupos R's aqui, são 20, algumas reações entre si, interferentes, destrutivas e mortais para a formação de um peptídeo, têm ΔG negativo. E essas sim são favorecidas. A gente sabe também que na sopa primordial, além de aminoácidos, se formaram outros ácidos e outras aminas. Então, o que aconteceria? Outros ácidos e outras aminas, olha, outra amina poderia reagir aqui no ácido, outro ácido poderia reagir com essas aminas, e várias dessas reações, não entre aminoácidos que formam os blocos fundamentais da vida, mas entre um aminoácido e outro ácido, ou um aminoácido e outra amina poderiam ter ocorrido naquela sopa escaldante primordial. Então, as leis da química não só proíbem a formação de peptídeos, mas elas te indicam que se você tivesse aquela sopa primordial, que produto que formaria ali, gente? Um produto muito conhecido em química é o porcariato de qualquer coisila. As leis da química deixam muito claro que se alguma coisa se formou naquela sopa primordial, provas irrefutáveis. Contra a lei não há argumento. O porcariato de qualquer coisila se formou ali. Uma vez eu vi um documentário no Discovery, o rapaz que ainda guarda na geladeira os produtos formados nos experimentos de Stanley Miller. E ele pegou assim, e aquela cara de porcariato de qualquer coisila. Todo químico sabe, quando sua reação dá errada, né? E era uma coisa gosmenta, preta. E ele disse assim, olha, e tem que tomar cuidado. Se você comer isso daqui, é morte na certa, fatal, mortal. As leis da química proíbem isso. Então, por isso que o Eduardo falou antes, a única forma de você vencer as leis da química é através de máquinas, através de inteligência, através de engenharia. Você tem que ter ribossomos para fazer essas reações ocorrerem.
Muito bem, então, olha, acho que vocês entenderam o ponto aqui. Se você quer ter uma prova irrefutável, se você quer realmente comprovar um evento, ou refutar aquele evento, se você tiver uma lei que você possa apoiar a sua argumentação, você está bem. Você tem a possibilidade de apresentar uma prova definitiva e irrefutável, que elimina de vez aquela possibilidade, ou que comprova de vez aquela possibilidade. 23 é diferente de 24. Então, se não existem evidências de fusão crômica, se a cicatriz não está lá, como a gente sabe hoje, não há como, matematicamente, você ser primo dos chimpanzés. Se as leis químicas proíbem a polimerização de aminoácidos por ΔG, por cinética, por reações interferentes, não há como a sopa primordial ter gerado vida. Agora vamos ver, as leis físicas controlam a física, as leis químicas controlam a química, e contra a lei não há argumentos, mas existiriam outras leis na vida que a gente poderia utilizar? Eu já falei sobre o 23 e o 24, mas existem, gente. Parece que a vida talvez não seja regida, não pudesse ser regida por equações matemáticas, por leis tão bem definidas como a física e a química, mas existem algumas leis na vida que a gente pode utilizar para comprovar ou refutar algumas coisas que se diz por aí sobre ela. Uma das leis mais importantes da vida, já foi mencionada aqui, é a lei da biogênese. E é uma lei que nunca foi refutada, é uma lei que existe, que pode ser comprovada em laboratório, e uma lei que foi estabelecida por talvez um dos maiores cientistas que se conheceu nesse planeta, Louis Pasteur. Mas o que acontece com Pasteur? Pasteur hoje é esquecido, ele não é lembrado, né? Ele é deixado meio no ostracismo. Pasteur, um dos grandes cientistas que habitaram esse planeta, o que ele mostrou? Há uma lei fundamental na vida. Qual é a lei? Ela pode até ser escrita de uma forma matemática. Vida é igual a vida. Ele provou isso para refutar um dos grandes paradigmas, talvez um dos paradigmas mais equivocados que nós tivemos em ciência e que prevaleceu em ciência por mais de 200 anos. Que paradigma que foi esse? O paradigma da geração espontânea. É incrível que a geração espontânea era feita em laboratório, deixavam uns trapos lá, os ratinhos apareciam, e o professor ainda falava, meus alunos, vocês podem agora repetir o experimento em casa. E os alunos todos repetiam os experimentos em casa, e os experimentos eram reprodutíveis, não é? Os ratos apareciam na casa das pessoas também. Mas Pasteur foi lá, o que ele fez? Você conhece os experimentos, né? Ele fecha o frasco, ferve o recipiente, mata a vida lá, a vida não aparece mais. Então essa é uma lei hoje irrefutável, ninguém nunca comprovou o contrário. Vida é igual a vida, a lei da biogênese, que pode ser utilizada. Isso é verdade? Não sei se vocês sabem, mas como é que se produz células nesse planeta? Hoje, em toda a história da humanidade, a gente tem observado produção de células, certo? Células são produzidas nesse planeta aos milhares e milhares, milhões, bilhões, todos os minutos que se passam nesse planeta, a gente tem produção de células. Células e mais células e mais células. Mas como é que elas são produzidas? Gente, somente células geram células. Somente vida gera vida, somente célula gera célula. Como que você tem uma nova célula nesse planeta? Uma célula tem toda uma maquinaria, toda uma engenharia, ela duplica o seu núcleo, ela tem o processo de replicação. Uma célula gera duas células filhas. É a única forma conhecida nesse planeta, por toda a história dessa humanidade, para você formar uma nova célula. Célula gera célula, vida gera vida.
Você já viu algum cientista no laboratório pegando todos... Tem um experimento que é muito interessante. Você pega uma célula e fura a célula. Chacoalha o frasco e deixa no seu laboratório. O que vai acontecer? Você tem todos os ingredientes ali para formar uma célula, mas jamais uma célula se formará ali. Por quê? Vida é igual a vida, célula igual a célula. Então existe uma lei para você formar célula nesse planeta? Existe. A lei da biogênese, que diz o quê? Só célula gera célula. Vida é igual a vida, e contra leis não há argumentos. Mas aí existe uma segunda lei que a gente pode usar, além da lei da biogênese para a vida, para a célula? Sim, existe. Esse é o terceiro elemento da vida que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Além da lei da biogênese, que a gente pode usar em biologia, bioquímica, existe mais uma. Quando a gente olha a célula, o que a gente vê lá? Olha, como a gente falou ontem, né? Acho que o Eduardo mencionou, o André também. Você tem ali, essa é uma célula aqui, nós temos o flagelo bacteriano, a gente vê lá toda uma maquinaria, motores moleculares. Você olha com um pouco mais de resolução, você vê todos esses complexos proteicos, essas estruturas maravilhosas de proteínas tridimensionais com função. Rodinei mencionou aqui, né, o transporte de oxigênio, toda aquela engenharia para você conseguir transportar oxigênio. ATP sintase é uma verdadeira máquina de produção de energia. Então nós vemos ali tudo isso funcionando, mas quando a gente vai no núcleo da célula, que a gente realmente se maravilha com o que tem ali. O que nós temos no núcleo da célula? A gente tem a molécula talvez mais espetacular desse universo, que é a molécula de DNA, enovelada nessa dupla hélice. E quando a gente vai no centro dessa molécula de DNA, o que a gente observa ali? Observa ali um fenômeno bastante interessante. A gente observa que a vida, nós temos matéria, como a gente vê em todas essas maquinarias aqui, proteínas, fosfolipídios, açúcares. A gente tem energia sendo gerada na ATP sintase, rodando aquele motor, mas nós temos também na célula um terceiro elemento. É o elemento da informação. E essa é uma informação muito particular, uma informação química. O que a gente vê nas duplas hélices do DNA? Letras químicas. Você lembra, né? Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. As letras químicas que regem a informação da vida. São as 4 bases nitrogenadas, arranjadas 3 a 3, que ali criam um verdadeiro software, que rege todos esses processos moleculares. Rege o funcionamento da ATP sintase, a sua construção, do flagelo bacteriano, das proteínas, ao sequenciamento, toda a informação da vida está ali no núcleo, armazenada nessa molécula espetacular do DNA. Então, existe uma outra lei na vida. A vida precisa de energia, a vida precisa de matéria, mas a vida requer um terceiro elemento, a informação. E a informação química. São 4 bases. E por que é dupla hélice? Você sabe disso? Porque com a dupla hélice você cria aqui um espaço de 25 angstroms. E naquele espaço de 20... Então é isso, olha, a vida, gente, está vendo aí representada? A vida é matéria, é energia, mas o terceiro elemento da vida é a informação química que vem do DNA.